doença renal crônica e diabetes. Como montar o quebra-cabeça da alimentação. O meu nome é Tatiana Krieger, eu sou nutricionista, seja bem-vindo de volta ao meu canal Nutrição Renal. Nós sabemos que as principais causas de doença renal crônica no Brasil e no mundo são diabetes e hipertensão. Então, realmente, temos muitas pessoas que têm diabetes e têm doença renal crônica. Mas, após a descoberta da doença renal crônica, todo mundo fica perdido. E agora, o que fazer com a alimentação? Qual cuidado tomar? Vou ter muita restrição, além das restrições dos cuidados que eu já tenho atualmente com diabetes? Vamos aí desvendar este mistério. Primeiro, qual que é a recomendação ideal para pessoas com diabetes? Se você somente tem diabetes, qual que é a melhor alimentação para você? Eu vejo muito no consultório pacientes com diabetes que chegam para mim e falam: ai, Tati, mas eu como tudo integral. Minha alimentação só tem pão integral, bolachinha integral, macarrão integral, arroz integral. E será que é este o caminho? Na verdade, os alimentos nas suas versões integrais contém um pouquinho mais de fibras e a fibra realmente auxilia no bom controle do diabetes, mas somente trocar os alimentos na sua versão refinada para a versão integral não é o melhor caminho. Na verdade, a dieta ideal para quem tem diabetes é uma dieta mais baixa em carboidratos. Então você deve reduzir o consumo de carboidratos ao invés de somente trocar pela versão integral. E uma outra forma de incrementar muito mais em fibras, na verdade, é acrescentar uma fibra, acrescentar uma sementinha, por exemplo, semente de chia, semente de linhaça, um psyllium, que é uma outra fibra super legal que dá para incluir nas suas preparações, nas suas refeições, e vão incrementar muito mais em fibra comparado com essa mudança da versão branca com a versão integral. Na verdade, a versão branca para a versão integral muda muito pouco o teor de fibras. Então, às vezes, você até pode continuar consumindo a versão branca do alimento, porém em menor quantidade, você vai ter um melhor controle do diabetes do que apenas só trocando. Então, quando a gente fala em versões brancas ou integrais, já vem o pensamento dos pães, das torradas, das bolachinhas, dos biscoitinhos. Então, realmente o que importa aqui é você não comer pão em todas as refeições do seu dia, escolher uma refeição só para consumir o pão, caso você goste muito. E você até pode usar a versão integral, mas o que importa é a quantidade. Então, quando eu falo em relação à quantidade, vou te dar um exemplo. Ao invés de você comer 4 fatias de pão, é melhor você comer 1 ou 2. Então, ao invés de repetir o prato, quando você pode até continuar consumindo o macarrão na versão da farinha branca tradicional, mas consumir uma menor quantidade. Vou incluir essas fibras que eu falei, como essas sementinhas, vou incluir legumes junto na mesma refeição. Então, essa é uma forma muito melhor de você ajustar os seus níveis glicêmicos comparado só com essa troca aí do integral. Então, muito importante que você saiba isso. O melhor para você é uma dieta mais baixa em carboidratos. E quando eu falo mais baixa em carboidratos, especialmente é evitar excessos e evitar ter a presença em todas as refeições de farinhas refinadas e de açúcares simples mesmo. E quando descobrimos a doença renal crônica, o que fazer? Primeiro, em tratamento conservador. No tratamento conservador é a parte mais complicada e mais difícil, porque nós temos que ter uma dieta mais baixa em carboidratos, como eu acabei de explicar, e também temos que ter uma dieta mais baixa em proteínas, na grande maioria dos casos. E aí, o que eu vou fazer? Realmente, você precisa ajustar, evitar os excessos de proteínas quando tem a doença renal diagnosticada, mas saiba que, para quem tem as duas questões, então para quem tem doença renal crônica e diabetes, não deve baixar tanta proteína assim. Então, você pode continuar comendo proteína, só que a sua recomendação não é tão baixa se você fosse comparar com uma pessoa que não tem diabetes, que só tem doença renal crônica sem diabetes. Então, quem não tem diabetes, está em tratamento conservador, tem doença renal crônica, tem uma dieta bem mais restrita em proteína comparado com você que tem diabetes. Então, sua recomendação não é tão baixa assim, justamente também pelo fato de a gente já ter que baixar o teor de carboidratos. E aí as gorduras são super bem-vindas. Então, você incrementar a sua energia com gorduras boas é excelente, porque não vai ter impacto glicêmico praticamente nenhum. Então, o impacto glicêmico das gorduras é o menor de todos e também não vai prejudicar a função renal. Então, usar um bom incremento de azeite de oliva na hora das suas preparações, então colocar azeite de oliva na comida é uma boa forma. Consumir alimentos nas suas versões integrais,
mais, que tem a sua gordura junto, é uma boa forma. Então, vou te dar um exemplo. Um queijo mais amarelinho, que tem um pouquinho mais de gordura, pode ser bom para você. Você não precisa só consumir um queijo branco que tem pouca gordura. Um leite na versão integral pode ser mais interessante para você do que um leite na versão desnatada. Você, quando for consumir o ovo com a gema, que é a parte da gordura, também é interessante. Consumir algumas frutas que tem um pouquinho mais de gordura, como o abacate, o coco, são frutas que têm um pouquinho mais de potássio, mas elas não são proibidas para você. Então também é uma forma de incrementar no consumo de gorduras boas. Fazer os legumes refogados também é uma outra forma de utilizar a gordura a seu favor. Agora, em diálise, tanto hemodiálise quanto diálise peritoneal, fica um pouquinho mais tranquilo de cuidar quando a gente pensa que o consumo de proteínas já pode ser mais liberado. Então, você pode consumir mais à vontade as proteínas, pode repetir mais à vontade a carne, pode consumir com mais liberdade os ovos, e aí fica mais fácil você controlar o seu diabetes, porque você vai continuar mantendo a sua dieta baixa de carboidratos e aí você vai ter mais liberdade tanto com as gorduras quanto com as proteínas. Então, aí não tem muito segredo, é só manter a sua dieta para o diabetes como você já fazia antes de descobrir a doença renal. E no transplante, mantém igual como se você não tivesse a doença renal crônica. Então, você pode manter um consumo normal, adequado de proteínas, você pode consumir as gorduras, como eu já falei, que elas são bem-vindas de qualquer forma, e aí mantém sempre a dieta mais baixa em carboidrato. Mais baixa em carboidrato não quer dizer sem carboidratos. Você pode consumir os carboidratos sim, só que evite exageros, como eu já falei lá no início do vídeo, especialmente dos açúcares simples, das sobremesas e dos farináceos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, curte para eu saber que você gostou. Se ficou com qualquer dúvida em relação a esse assunto, escreve aqui nos comentários que eu te respondo. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva que tem vídeo novo toda semana.